pague a conta. Afinal, a festa não é para a minha filha. Enquanto a celebração do batizado da nossa filha chegava ao fim, meu marido tentou me empurrar a conta, mas eu permaneci perfeitamente imóvel sentada. Uma expressão de pânico cruzou o rosto de Ricardo, enquanto ele gaguejava em busca de palavras. Os olhos de todos seus pais, nossos parentes, até mesmo seus colegas de trabalho, todos se viraram para mim. Mas havia uma coisa que eles não sabiam. Eu já sabia de tudo. Eu sabia que meu marido estava tendo um caso com seu primeiro amor. Eu sabia que ele havia desviado secretamente dezenas de milhares de reais da conta poupança do nosso bebê para pagar as contas do hospital daquela mulher. E hoje esta festa luxuosamente decorada não era uma celebração para minha filha Lívia. Era o palco para minha vingança fria. Uma plataforma para arrancar a máscara de hipócrita do rosto do meu marido na frente de todos com quem ele se importava. Como essa mulher se libertou de um casamento tóxico e conseguiu uma vingança tão satisfatória? Inscreva-se, deixe o seu like e venha comigo que eu te conto a história de hoje. Uma dor de cabeça lancinante martelava meu crânio a tarde toda, tornando impossível me concentrar nos relatórios empilhados na minha mesa. Depois de conseguir a liberação do meu chefe, saí mais cedo do trabalho, pegando um táxi sob a chuva torrencial. Quando cheguei em casa, o silêncio familiar me envolveu. Ricardo, gerente de projetos em uma construtora, nunca estaria em casa a essa hora. Arrastei meu corpo exausto para dentro, joguei minhas chaves na mesinha da entrada e tirei meus saltos de trabalho. Eu estava indo direto para o quarto para descansar quando parei em frente ao escritório de casa de Ricardo. A porta estava ligeiramente entreaberta. Em sua mesa havia uma xícara de café frio e um cinzeiro transbordando de bitucas de cigarro. Estranhamente, a tela do computador estava bem iluminada. Ricardo era tão meticuloso, quase obsessivo, com a conta de luz, que quase nunca se esquecia de desligar o computador antes de sair. Entrei com a intenção de pressionar o botão de ligar, mas meus olhos captaram algo no canto inferior direito da tela. O ícone do Messenger do Facebook estava ativo. Normalmente eu nunca checava o celular ou o computador do meu marido. Eu acreditava que a confiança era a base de um casamento, mas hoje era diferente. Um pequeno símbolo de cadeado pairava sobre o ícone do Messenger, indicando uma nova mensagem em uma conversa secreta. A intuição feminina que estava adormecida dentro de mim, agora grávida de 6 meses, começou a se agitar violentamente. Puxei a cadeira. Sentei-me e coloquei a mão no mouse, clicando no ícone do cadeado. O sistema pediu um PIN. Hesitei por um momento. Depois me lembrei do hábito de Ricardo de criar senhas usando aniversários da família. Digitei o nascimento dele. Incorreto. Nosso aniversário de casamento. Incorreto novamente. Na terceira tentativa, lembrei-me de seu relacionamento particularmente próximo com a mãe. Combinei o ano de nascimento da mãe dele com o dele, e a tela piscou, abrindo a janela de bate-papo secreto diante dos meus olhos. Um único nome curto apareceu: Carla. A última mensagem que havia chegado há apenas 10 minutos me atingiu como um golpe físico. Ricardo, muito obrigada por tirar o dia de folga para ir ao hospital comigo. O médico disse que o bebê está crescendo forte e saudável. Foi incrível no carro quando eu senti ele chutar. Abaixo estava a resposta de Ricardo. Que bom saber que o bebê está saudável. Descanse um pouco. Surgiu algo urgente no trabalho, então preciso passar no escritório. Te ligo à noite. Fiquei congelada na cadeira. O som da chuva lá fora desapareceu, substituído por um zumbido abafado em meus ouvidos. Meu marido tinha ido a uma consulta de pré-natal com outra mulher. O bebê no útero dela havia chutado. Naquele instante, meu próprio estômago se agitou quando meu bebê de 6 meses se moveu. 2 vidas, 2 mulheres e um homem. A verdade era tão brutal e nua que não deixava espaço para negação. Minhas mãos ficaram frias, mas minha mente tornou-se perturbadoramente clara.
Rolei a roda do mouse, voltando por todo o histórico de conversas deles. Tinha começado há 3 meses, quando eu estava no meu primeiro trimestre, sofrendo de fortes enjoos matinais. Lendo linha por linha, juntei as peças da história. Carla não era uma estranha. Ela era a namorada da faculdade de Ricardo, seu primeiro amor. Ele a mencionara uma vez de passagem, chamando-o de um romance juvenil, que terminou por diferenças de personalidade, mas eles nunca haviam realmente cortado os laços. Há 3 meses, Carla o contatou reclamando de sua vida miserável. Ela tinha acabado de finalizar um divórcio conturbado e, para piorar, descobriu que estava grávida. Seu ex-marido negou que o filho fosse dele e a expulsou. E em seu momento mais solitário, meu marido estendeu a mão. As primeiras mensagens eram apenas palavras de conforto e encorajamento. Mas logo o tom da conversa mudou drasticamente. Ricardo, não se preocupe, Carla. Eu não vou deixar você e o bebê sofrerem. Eu vou cuidar de vocês. Você só se concentra em ficar saudável e eu cuido do resto. Carla, eu me sinto tão culpada pela sua esposa Juliana. Eu não quero arruinar sua família. Estou com tanto medo. Meu marido rapidamente a tranquilizou. Nosso casamento está em crise há muito tempo. A Juliana é uma viciada em trabalho, uma pessoa fria. A pessoa mais importante na minha vida é você, Carla. Quando o bebê nascer, eu prometo que farei de você e do nosso filho oficialmente meus. A pessoa mais importante na minha vida é você. Lendo essa linha, uma onda de náusea violenta subiu do fundo do meu estômago. Bati a mão na boca, mal conseguindo contê-la. No mesmo momento em que eu estava debruçada sobre o vaso sanitário, vomitando tudo o que comia, perdendo o sono para proteger nosso filho. Meu marido estava usando as palavras mais cruéis para me menosprezar enquanto conquistava o coração de sua amante. Ele estava disposto a criar o filho de outro homem enquanto via sua própria esposa carregando seu próprio sangue como um mero obstáculo a ser removido. Mas não terminou aí. Examinei as capturas de tela das transações bancárias que eles haviam enviado um ao outro. Ricardo tinha uma conta poupança separada em outro banco, onde seus bônus eram depositados. Eu sabia de sua existência, mas como eu era financeiramente independente e acreditava que um homem precisava de seu próprio espaço, nunca havia me intrometido. Mas esse dinheiro privado estava fluindo diretamente para um terceiro. Em março, Ricardo enviou a Carla R$ 3.000 com a mensagem: para sua saúde, compre algo bom para comer. Em abril, ele enviou R$ 7.000. Alugue uma kitnet em um prédio seguro. Eu me preocupo com o aluguel. Em maio, outros R$ 5.000 com uma nota. Para roupas de maternidade e outras necessidades. Fiz um cálculo rápido na minha cabeça. Em apenas 3 meses, meu marido havia enviado para seu primeiro amor um total de R$ 15.000. Um nó de tristeza se formou em minha garganta, me sufocando. Na semana passada, Ricardo e eu havíamos sacado R$ 10.000 da nossa conta poupança conjunta para comprar itens essenciais para o recém-nascido e discutir a compra de um bom carrinho. Eu também havia sugerido a ideia de contratar uma babá noturna nas primeiras semanas para ajudar enquanto eu me recuperava. Na época, Ricardo franziu a testa, seu tom calculista. A economia está difícil agora. Vamos comprar apenas o básico. Uma babá noturna é um luxo que não podemos pagar. A geração dos nossos pais lidou com tudo sozinha. Podemos pegar um carrinho usado dos filhos do meu irmão. Estamos prestes a ser pais, precisamos aprender a economizar. Eu concordei sem uma palavra de reclamação, pensando que ele estava sendo um marido responsável e previdente. Mas aquele mesmo marido responsável estava esbanjando R$ 15.000 para sua amante sem piscar. Em uma conversa do dia anterior, Carla perguntou, fingindo preocupação: a data do parto do seu bebê está se aproximando. O que você vai fazer com a Juliana? A resposta de Ricardo foi fria. Eu tenho um plano para resolver as coisas do lado de cá. Só estou procurando uma desculpa para me mudar. Você não precisa se preocupar com ela. Ela. Uma única palavra desdenhosa. Sua esposa, legal grávida de seu filho,
era apenas um problema a ser resolvido. Corri para o banheiro e vomitei tudo o que estava no meu estômago. Depois de esvaziar até o almoço que comi no trabalho, as lágrimas escorreram pelo meu rosto e minha garganta ardia. Lavei o rosto e encarei a mulher abatida no espelho. Olhos inchados, cabelo desgrenhado e uma barriga de 6 meses. Chorei silenciosamente, lamentando minha própria ingenuidade e devoção tola durante nosso casamento de 3 anos. Eu havia dado tudo de mim, minhas emoções, minha juventude a um hipócrita e um lixo. Mas estranhamente, esse sentimento de desespero durou exatamente 15 minutos. Ao olhar para minha barriga e sentir os movimentos suaves do meu filho, minha mente ficou incrivelmente calma. Enxuguei o rosto e voltei para o escritório. Não gritei, não liguei para ele, nem puxei o cabelo de ninguém. É isso que as mulheres que querem salvar seu casamento fazem. Para mim, no momento em que os limites do respeito foram tão brutalmente violados, este casamento não valia mais a pena ser salvo. Peguei meu celular e abri a câmera. Uma por uma, fotografei meticulosamente cada conversa e cada registro de transação. Quando terminei, para evitar que ele alegasse que eram imagens adulteradas, gravei um vídeo contínuo rolando desde o início do bate-papo até o fim. Em seguida, abri uma guia anônima do navegador, fiz login no meu e-mail pessoal e enviei todas as provas que acabara de coletar para um endereço de e-mail privado separado que só eu conhecia. Depois de terminar, fechei cuidadosamente a janela do Messenger. Deletei o histórico do navegador e devolvi a tela do computador ao estado exato em que estava quando entrei. Apaguei a luz do escritório, fui para o quarto, vesti meu pijama e deitei na cama. Fechei os olhos. Amanhã, uma nova performance começaria. Eu interpretaria o papel da esposa mais feliz do mundo até que pudesse encerrar essa tragédia nos meus próprios termos. Um mês se passou desde aquele dia chuvoso fatídico. Agora grávida de 7 meses, meu corpo parecia pesado e desajeitado. Ricardo continuou a desempenhar o papel de marido perfeito com maestria. Todos os dias, depois do trabalho, ele trazia para casa comida que diziam ser boa para grávidas, ou um saco de frutas frescas. Assim que entrava pela porta, ele perguntava ternamente sobre meu bem-estar e o do bebê. Juliana, eu trouxe um caldo de abóbora com camarão para você. Coma enquanto está quente. Quer que eu esquente. Eu sorria, pegava o recipiente da mão dele e tentava ao máximo manter minha voz firme. Obrigada, querido. O trabalho está corrido. Ricardo suspirava, esfregando os ombros, e começava uma história sobre um contrato difícil ou um cliente exigente. Sua atuação era tão convincente que, se eu não tivesse visto aquelas mensagens com meus próprios olhos, teria acreditado firmemente que meu marido estava se sacrificando por nossa família. Eu levava a colher de caldo à boca, olhando-o diretamente nos olhos e assentindo com simpatia. A comida não tinha gosto, mas eu me forçava a engolir para fornecer nutrientes suficientes para o bebê dentro de mim. Na manhã seguinte, aproveitando uma folga, visitei o escritório de uma advogada, a doutora Mendes. Ela era especialista em divórcio e divisão de bens. Assim que entrei em seu escritório, coloquei uma pilha de documentos bem impressos em sua mesa. Dentro estavam as capturas de tela do Messenger, o vídeo meu abrindo o bate-papo secreto e um extrato bancário completo mostrando os 15 mil reais fluindo da conta de bônus de Ricardo para a de Carla. A doutora Mendes folheou as páginas, seus olhos se arregalando de surpresa. Eu faço isso há 15 anos, disse ela olhando para mim. Já vi muitas esposas desabarem neste escritório depois de descobrirem o caso do marido. Mas você é a primeira tão calma e com provas coletadas de forma tão sistemática. Quais são os seus termos para o divórcio? Cruzei as mãos sobre a mesa e respondi claramente. Eu quero a guarda total da nossa filha, sem exceções. Quanto aos bens, nosso apartamento está em nome de ambos. Então, exijo metade. Quero que nossa conta poupança conjunta seja congelada imediatamente para que ele não possa tocá-la.
E quanto aos R$ 15.000 que ele enviou para a amante como era patrimônio do casal? Quero obrigá-lo legalmente a me devolver minha metade, que são R$ 7.500. A doutora Mendes assentiu em concordância. Ela me aconselhou sobre o processo de entrar com a ação e como proteger meus direitos legais durante o processo. Ela enfatizou particularmente que eu não deveria criar alarde e deveria manter minha rotina diária como de costume, para não alertá-lo ou dar-lhe a chance de esconder bens. Saindo do escritório da advogada, senti um peso sair dos meus ombros. O processo legal estava nas mãos de uma especialista. Meu trabalho agora era proteger minha saúde e me preparar para destruir a ilusão final daqueles dois que estavam atualmente se deleitando no escuro. Naquele fim de semana, Ricardo disse que tinha uma reunião tarde com um cliente importante fora da cidade. Eu sabia exatamente quem era esse cliente. Deitada na cama, encontrei o número de telefone de Carla, que eu havia anotado secretamente do celular de Ricardo, e a adicionei como contato. Então enviei a ela um pedido de amizade no Facebook. Foi aceito quase imediatamente. Ela devia estar curiosa para saber por que a esposa de seu amante a estava procurando. Eu não tinha intenção de fazê-la esperar. Enviei a primeira mensagem educada, mas direta. Olá, Carla. Sou a esposa legal de Ricardo Juliana. Acho que é hora de nós três termos uma conversa honesta. Nem 5 segundos depois, o indicador mostrou que ela estava digitando. Ela respondeu em um ritmo frenético, como se tivesse um roteiro preparado para essa mesma situação. Oi, Juliana. Não sei do que você está falando. Acho que houve um mal-entendido. Ricardo e eu somos apenas velhos amigos de faculdade. Não há nada acontecendo e não fizemos nada para te magoar. Soltei uma risada seca no quarto vazio. Mulheres que roubam maridos dos outros sempre adoram se envolver no nobre disfarce de velhas amigas de faculdade. Eu não tinha intenção de discutir ou jogar lama. Uma mulher inteligente não perde seu tempo com empreendimentos tão sem sentido. Abri minha galeria de fotos e selecionei a captura de tela da transferência bancária de R$ 7.000 de Ricardo para Carla. Os nomes do remetente e do destinatário estavam claramente visíveis. Pressionei enviar e adicionei uma mensagem curta. Essa é uma amizade muito cara. É normal amigos se ajudarem com aluguel e despesas médicas todos os meses. R$ 15.000 em 3 meses. Que amizade profunda vocês dois têm. Após essa mensagem, a tela do meu celular ficou completamente silenciosa. O recibo de leitura apareceu claramente abaixo da foto, mas nenhuma resposta veio. Seu silêncio era a prova mais óbvia da humilhação que ela sentia, seu verdadeiro rosto agora exposto. Ela nunca teria sonhado que a esposa que ela pensava ser uma tola havia rastreado cada real de suas transações. Bloqueei meu celular e o joguei de lado. O primeiro confronto silencioso terminou em um instante, mas seu efeito foi absoluto. Eu havia despedaçado completamente sua piedade hipócrita. Eu não me importava se ela corresse para Ricardo esta noite chorando e reclamando. O ato final desta peça já havia sido escrito pela minha mão. Tudo o que restava para eles fazerem era saborear lentamente o fruto amargo que haviam semeado. Na manhã seguinte, acordei sentindo-me surpreendentemente revigorada. Verifiquei meu celular e vi uma nova mensagem de texto de um número desconhecido. Meu Messenger estava configurado para bloquear mensagens de estranhos, então Carla recorreu a uma mensagem de texto padrão para continuar sua performance. Parecia que ela não suportava ser pega sem desculpa. Abri a mensagem. O texto longo e confuso era uma tentativa desesperada de se pintar como uma vítima lamentável. Juliana, sinto muito se minhas ações te causaram dor, mas eu não sabia que Ricardo ainda morava com você. Ele me disse que o relacionamento de vocês havia acabado há muito tempo e que vocês iriam se divorciar em breve. Ele disse que você não tinha mais sentimentos por ele. Lendo o primeiro texto, apenas zombei. As mentiras clássicas de um marido infiel e as desculpas inacreditavelmente tolas da outra mulher. O segundo texto era um lamento sobre sua situação difícil.
Eu acabei de me divorciar e as coisas estavam muito difíceis. O bebê na minha barriga foi abandonado pelo pai e eu fui expulsa para a rua. Então Ricardo apareceu e ajudou a mim e ao meu bebê. Sou apenas uma mulher vulnerável que precisava de alguém para se apoiar. Pensei naquele dinheiro como um empréstimo dele. Pretendo devolvê-lo quando me reerguer. Eu realmente não queria arruinar sua família. O terceiro texto era um apelo à piedade. Juliana, você também está grávida, então espero que possa entender minha situação como uma futura mãe. Por favor, não faça disso um grande problema. O que o bebê no meu útero fez de errado? Assim que o bebê nascer, eu me afastarei silenciosamente e devolverei Ricardo para você. Depois de ler as 3 mensagens, achei a mulher patética. Ela teve a coragem de cometer o ato, mas não de assumir a responsabilidade. Ela estava usando seu filho, ainda não nascido, como um escudo para esconder sua ganância, culpando tudo nas mentiras do meu marido e convenientemente ignorando suas próprias ações calculadas e egoísmo. Em vez de ficar com raiva, ligar para ela para gritar ou enviar uma longa refutação, escolhi o silêncio completo e deletei as 3 mensagens do meu celular. Uma mulher grávida não precisava perturbar sua mente com esse tipo de lixo. Seu pedido de desculpas não podia mudar a realidade, e se ela se afastaria ou devolveria meu marido, não era mais da minha conta. Eu nunca pego de volta coisas que outras pessoas usaram. Meu único foco agora era construir um futuro estável para a filha que logo nasceria. Todos os meus esforços agora eram direcionados apenas para mim e para a criança que crescia dentro de mim a cada dia. Eu estava com 9 meses de gravidez, com a data do parto a apenas uma semana de distância. Meu corpo parecia ter atingido seu limite. Minhas pernas estavam inchadas e até mesmo andar era uma luta. Eu havia tirado licença maternidade do trabalho e estava descansando em casa. Preparei tudo para a chegada do bebê sozinha. Ricardo, usando a desculpa de um final de ano agitado no trabalho e a necessidade de cuidar de sua amante, que também estava perto da data do parto, mal estava em casa. Encomendei fraldas online, lavei as roupinhas do bebê e as dobrei cuidadosamente em uma cesta rosa. Enquanto estava sentada no sofá, dobrando as roupinhas do tamanho da palma da mão, de repente me lembrei do dia em que nos conhecemos. 4 anos atrás, conheci Ricardo através de um amigo em comum. Em nosso primeiro encontro em uma pequena cafeteria, ele usava uma camisa branca impecável e falava de maneira calma e gentil. Lembro-me de suas mãos serem particularmente limpas e arrumadas. Durante toda a nossa conversa, ele foi incrivelmente atencioso. Ele puxou minha cadeira, serviu minha água e perguntou gentilmente sobre meu trabalho e hobbies. Ele me disse uma vez: cuidar das pessoas é apenas um hábito para mim. Quando vejo as pessoas que amo felizes, isso me deixa tranquilo. Sim, que sempre sonhei com uma família normal. Me apaixonei perdidamente por aquele falso calor e sensação de segurança e a senti quando ele me pediu em casamento. No dia do nosso casamento, o olhar em seus olhos enquanto me observava no altar parecia cheio de sinceridade. Pensei ter encontrado o pilar mais sólido de apoio da minha vida, mas o tempo foi o solvente mais cruel. Ele removeu a aparência glamurosa e expôs a natureza egoísta de uma pessoa. As mãos que uma vez serviram minha água, agora estavam usando o dinheiro da nossa família para sustentar outra mulher. E os olhos que uma vez me olharam com amor, agora estavam cheios de cálculo frio. Um chute forte na minha costela me trouxe de volta ao presente. Minha filha Mila estava reagindo ao mundo exterior. Coloquei a mão na minha barriga, gentilmente acariciando-a para acalmá-la. À medida que a dor momentânea passava, uma determinação de aço se instalou em meu coração. Casar com ele foi um erro, mas esta criança foi um presente precioso que eu não trocaria por nada. Fiz uma promessa a mim mesma. Não importa que dificuldades viessem mesmo que eu perdesse dinheiro, eu protegeria esta criança até o fim. A partir deste momento, eu não era mais a esposa submissa de Ricardo. Eu era uma mãe forte,
pronta para recuperar uma vida pacífica para minha filha. As contrações começaram na manhã de uma quarta-feira, durante minha 39ª semana de gravidez. Meu abdômen se contraiu como uma rocha e ondas de dor irradiavam das minhas costas para a parte inferior da barriga. Cerrei os dentes, estendi a mão para acender a luminária de cabeceira e acordei Ricardo. Ele tropeçou para fora da cama, meio adormecido, pegou a bolsa rosa do hospital que eu havia preparado e me ajudou desajeitadamente a entrar em um táxi para o hospital. A sala de espera do trabalho de parto estava cheia dos gemidos de outras gestantes. Agarrei a grade de metal fria da cama do hospital, minhas roupas encharcadas de suor. Ricardo ficou ao meu lado, segurando minha mão e sussurrando: "Você consegue, querida. Estou bem aqui com você." Olhando para seu rosto preocupado, pensei que a eu de 3 meses atrás poderia ter derramado lágrimas de gratidão, mas a eu de hoje só conseguia dar um sorriso amargo. Ele era um ator tão bom. Não era de se admirar que tanto Carla quanto eu tivéssemos caído em sua lábia tão facilmente. Às 7 horas da manhã, o primeiro choro de nossa filha ecoou pela sala de parto. O médico, envolvendo o pequeno bebê vermelho em um coeiro branco, colocou-a em meu peito. Sentindo o calor daquela pequena vida, meu coração parecia estar derretendo e todo o meu cansaço parecia desaparecer. Eu a chamei de Lívia. Era um nome simples, mas continha minha esperança de que sua vida fosse pacífica. Era também um voto, não importa que tempestades viessem em nosso caminho. Esta mãe suportaria tudo para dar à sua filha uma vida tranquila. Uma enfermeira empurrou uma cadeira de rodas para levar a mim e ao bebê para fora, e Ricardo correu. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele pegava minha mão, beijava minha testa e me agradecia repetidamente. Algumas famílias nos quartos vizinhos sussurravam com inveja. Eles me elogiavam por ser abençoada com um marido que mimava sua esposa e filha. Eu simplesmente respondi com um sorriso. Deitada na cadeira de rodas, eu o observei interpretar a cena final do pai exemplar. Ele desempenhou seu papel brilhantemente, mas eu, sua única espectadora, já sabia o final do próximo ato. 2 dias depois, recebi alta. Minha mãe, que morava em uma pequena cidade do interior, pegou um ônibus para me ajudar na minha recuperação pós-parto. Vê-la chegar com sacolas cheias de frango assado caseiro e legumes de sua própria horta me trouxe lágrimas aos olhos. Minha mãe se apressou limpando o quarto, cozinhando e lavando as fraldas de sua neta. Segurando Lívia, ela me disse: "O corpo de uma mãe de primeira viagem é fraco, então você precisa se cuidar bem. Ver como o Ricardo cuida de você e do bebê me deixa tranquila. Seu pai pode cuidar da casa, então posso ficar aqui por alguns meses. Não se preocupe com nada, apenas se concentre em se recuperar." À noite, minha mãe cuidava de Lívia, permitindo que eu dormisse um pouco. Ricardo também estava se comportando da melhor maneira possível. Ele chegava do trabalho, arregaçava as mangas e ajudava minha mãe na cozinha. Muitas vezes, observando minha mãe idosa trabalhar tanto por mim até tarde da noite, eu queria me apoiar em seu ombro e soluçar. Queria contar a ela a verdade feia sobre o genro que ela tanto elogiava, mas cerrei os dentes e me contive. Minha mãe tinha pressão alta e passou a vida desejando que sua filha tivesse uma família pacífica. Se ela soubesse a verdade agora, durante minha recuperação, certamente desmaiaria. Eu não podia sobrecarregá-la com isso. O plano de divórcio permaneceu apenas meu segredo. Esperei silenciosamente pelo momento certo. O tempo voou e, com Lívia agora com 3 meses, era a hora de planejar seu batizado. Em uma noite de sábado, após o jantar, Ricardo, que estava assistindo TV na sala de estar, de repente sugeriu que dessemos uma festa. Ele pegou um pedaço de papel e começou a planejar animadamente. Ele insistiu que deveria ser um grande evento, dizendo que reservaria 3 grandes mesas no salão de banquetes do hotel mais sofisticado da cidade. A lista de convidados incluiria nossos pais parentes, seus colegas de trabalho e até mesmo alguns clientes importantes. Ao ouvir isso, franzi a testa e objetei.
Eu disse que o bebê tinha apenas 3 meses e poderia facilmente ficar doente em um lugar barulhento e lotado. Além disso, uma festa em um grande hotel custaria uma fortuna, e com fraldas e fórmula para comprar, não podíamos nos dar ao luxo de esbanjar. Ao ouvir minhas palavras, Ricardo imediatamente acenou com a mão, descartando minha opinião. Este é o batizado da nossa filha, um evento único na vida. Não podemos fazer algo pequeno. Todos os meus colegas dão grandes festas. Se fizermos algo pobre, as pessoas nos desprezarão. Além disso, esta é uma chance de convidar clientes e fortalecer relacionamentos. Exame, esta não é apenas uma festa para nossa filha, esta para nossa. É sobre minha reputação. Você fica em casa e cuida da Lívia. Eu cuido de todas as reservas. Não se preocupe com o dinheiro. Seu entusiasmo excessivo me deu uma sensação ruim. Porque um homem que costumava contar cada centavo quando íamos ao supermercado de repente queria dar uma festa em um hotel de luxo. Naquela noite, quando Ricardo estava roncando ao meu lado, peguei seu celular silenciosamente, o desbloqueei com a senha e verifiquei seu aplicativo bancário. O que vi acendeu uma raiva furiosa dentro de mim. Nossa conta poupança conjunta, os R$ 12.000 que havíamos economizado para os custos do parto do bebê e emergências, haviam sido completamente sacados 3 dias antes. Verifiquei rapidamente o histórico de transações. R$ 5.000 haviam sido transferidos diretamente para a conta de Carla, com uma mensagem clara: primeiro pagamento dos custos do parto. Use isso para a conta do hospital por enquanto. Uma parte significativa do dinheiro restante foi usada como depósito para o salão do hotel. O resto, ele provavelmente gastou como dinheiro de bolso. Cerrei a mandíbula, minhas unhas cravando em minhas palmas. Ele realmente era o pior tipo de homem. Ele usou o dinheiro que sua esposa havia economizado com tanto esforço para pagar os custos do parto de sua amante e depois usou o resto para planejar uma festa luxuosa para exibir sua própria imagem vazia. Tirei silenciosamente capturas de tela de todas as transações e as enviei para meu e-mail secreto. Tudo estava claro agora. A festa que se aproximava não era para Lívia. Era o pretexto perfeito para Ricardo pré-celebrar o nascimento do filho que ele estava tendo com sua amante. Era um insulto flagrante a mim e à minha filha. Mas Ricardo me julgou mal. Ele pensou que eu era uma esposa dócil que ficaria quieta e cuidaria do bebê. Ele não tinha ideia de que esta festa ostentosa que ele estava preparando com tanto cuidado se tornaria o palco perfeito para eu expor tudo sobre sua farsa nojenta. Coloquei o celular dele de volta onde estava e aconcheguei Lívia gentilmente. Decidi dar a ele uma festa que ele nunca esqueceria. O dia da festa finalmente chegou. De manhã cedo, minha mãe estava ocupada preparando sua neta. Ela vestiu Lívia em um lindo vestido rosa. Eu também não queria aparecer com uma aparência abatida após o parto. Abri meu armário e peguei o vestido vermelho mais marcante que eu tinha, um que comprei antes da gravidez. O vestido justo acentuava minha pele clara e escondia habilmente minha figura ainda em recuperação. Sentei-me na minha penteadeira, apliquei uma leve camada de base e pintei meus lábios com um batom vermelho vivo. Prendi meu cabelo em um coque arrumado, revelando um rosto brilhante e determinado. Quando saí do quarto, minha mãe me olhou com uma mistura de surpresa e orgulho, elogiando como eu parecia ainda mais bonita depois de ter um bebê. Ricardo, que estava ocupado na sala de estar, verificando a lista de convidados, ficou sem palavras por alguns segundos quando me viu. Ele se aproximou, passou um braço em volta da minha cintura e me cobriu de elogios. Aceitei sua falsa adulação com a mais calma das posturas. Exatamente às 11 horas, nossa família chegou ao hotel. O salão de festas estava espetacularmente decorado com balões, flores frescas e uma grande faixa que dizia: Deus abençoe Lívia em seu dia de batismo. Os convidados começaram a chegar e logo as 3 grandes mesas estavam cheias de parentes de ambos os lados. Risadas e o tilintar de copos criavam uma atmosfera animada. Meus sogros cumprimentavam os convidados com rostos radiantes.
Minha sogra segurava Lívia nos braços, exibindo-a com orgulho, enquanto se movia de mesa em mesa. A tia de Ricardo se aproximou, acariciando a cabeça de Lívia e rindo com vontade. Oh, olhe esse nariz e boca. Ela se parece com o Ricardo. E ela é tão gordinha, a Juliana fez um trabalho maravilhoso. Vocês avós devem estar tão felizes por ter uma neta tão bonita. Os parabéns eram intermináveis. Todos elogiavam Ricardo por ser um homem capaz que havia preparado uma festa tão maravilhosa para sua esposa e filha. Diziam que eu era abençoada por ter um marido que era um bom provedor e um homem de família. Sentei-me na mesa central, beliscando minha comida, embora não conseguisse sentir o gosto de nada. Meu entorno parecia uma peça de teatro perfeitamente encenada. Desde meu marido enganador, rindo e conversando do lado de fora, até os parentes elogiando essa falsa felicidade, ninguém sabia a verdade feia escondida por trás dos sorrisos. Tomei um gole de água e examinei todo o salão. A atmosfera estava barulhenta, mas minha mente estava incrivelmente calma. Era a serenidade absoluta de alguém que segurava toda a situação na palma da mão. Uma pasta grossa de provas estava segura na bolsa no meu colo. Cada documento, cada foto, cada extrato estava pronto. Hoje, aqui mesmo, sob essas luzes brilhantes com ambas as famílias e todos os seus amigos reunidos, eu arrancaria a máscara do marido modelo com minhas próprias mãos. Eu faria todos testemunharem o verdadeiro rosto de um homem que desviou dinheiro de uma conta poupança conjunta para sustentar sua amante. Minha compostura era a breve calmaria antes de uma tempestade massiva. No meio da festa, nu. As pessoas terminaram suas refeições e começaram a conversar e fazer brindes. De repente, Ricardo se levantou. Ele pegou sua taça de vinho e bateu levemente com uma colher para chamar a atenção de todos. O barulho diminuiu e todos os olhos se voltaram para ele no centro da sala. Ricardo pigarreou e começou seu discurso bem ensaiado. Sua voz era baixa e suave. Ele agradeceu aos parentes de ambos os lados por dedicarem seu tempo para comparecer. Falou sobre as dificuldades do trabalho e as longas noites que passou provendo para sua família. Então ele se virou para mim com um olhar afetuoso e disse com uma voz comovente: A todos os nossos parentes, amigos e colegas, a pessoa que eu mais quero agradecer hoje é minha esposa Juliana. Por 10 longos meses, ela carregou nosso filho e deu à luz uma filha saudável e bonita. Sempre carregarei o peso de seu sacrifício no fundo do meu coração. Como um funcionário de escritório comum, ter um emprego estável e uma família calorosa como esta, acredito que seja uma bênção para toda a nossa família. Esta festa não é apenas para celebrar o marco da minha filha, mas também para mostrar minha gratidão à minha esposa maravilhosa. Uma rodada estrondosa de aplausos explodiu. Meus sogros, sentados ao meu lado, assentiram com satisfação e alguns convidados sorriram com inveja. Ricardo ergueu sua taça de vinho, fez um brinde à boa saúde e bebeu a taça em meio a aplausos. A performance atingiu seu clímax perfeito à imagem de um homem de família responsável. Se eu não soubesse a verdade, também teria caído nessa. Depois de esvaziar sua taça, Ricardo sentou-se lentamente ao meu lado. Em total contraste com sua postura confiante de momentos atrás, ele se inclinou e sussurrou sua voz baixa o suficiente para que apenas nós dois pudéssemos ouvir. Juliana, quando a festa acabar, você pode pagar a conta com seu cartão. As finanças da minha empresa estão um pouco apertadas no início do mês, então todos os meus cartões estão no limite. Usei a maior parte do meu dinheiro na decoração e nas gorjetas da equipe. Não importa quem paga entre nós, certo? Por favor. Ouvindo essas palavras, consegui dar um leve sorriso. Foi um sorriso habilmente disfarçado, mas cheio de desprezo. Virei-me para ele, meu olhar sereno, e assenti. Ok, eu cuido disso. Vá e socialize com os convidados. Minha concordância fácil fez Ricardo soltar um suspiro de alívio. Ele deu um tapinha leve nas costas da minha mão,
Depois se levantou novamente e foi para outra mesa, brindando e rindo alto com as pessoas. Enquanto observava suas costas desaparecerem na multidão, o desprezo dentro de mim atingiu seu auge. Que esquema desprezível! Ele havia esvaziado nossa conta conjunta, enviado R$ 5.000 para sua amante para o parto dela e usado o resto como depósito para uma festa para impulsionar seu próprio ego. E no último minuto, ele planejou despejar o saldo restante em mim, forçando-me a pagar por sua farsa com meu modesto salário. Tudo estava indo de acordo com seu plano, mas ele havia calculado mal uma coisa. Meu salário era para a fórmula da minha filha, não para sustentar o orgulho frágil de um traidor. Abri silenciosamente minha bolsa e coloquei a mão na pasta de documentos dentro. A conta chegaria em breve e o momento de encerrar essa peça vulgar estava se aproximando. Por volta das 13 horas, a festa estava terminando. Os convidados haviam largado os garfos e estavam comendo frutas. A conversa continuava, mas não era tão alta quanto antes. Nesse momento, um jovem funcionário de camisa branca entrou pela entrada segurando uma pasta preta de contas. Ele caminhou direto para a mesa principal onde eu estava sentada com meus sogros. Ele disse: "Com licença, senhora, senhor. Espero que tenham gostado da refeição. Aqui está a conta final do salão de banquetes e do buffet. As sounds. Após o depósito, o saldo restante é de R$ 15.000. Por favor, revise e efetue o pagamento." O funcionário colocou o porta-contas bem no meio da mesa entre mim e Ricardo. Meus sogros pararam a conversa e olharam para o filho. Ricardo agiu com indiferença, me cutucando com o cotovelo e piscando para mim repetidamente. Ele gesticulou com o queixo, sinalizando para eu abrir minha bolsa e pegar meu cartão. Mas eu não me mexi um centímetro. Sentei-me ereta na cadeira, com as mãos cruzadas sobre a mesa, minha expressão totalmente plácida. Enquanto eu hesitava, Ricardo começou a ficar ansioso. As pessoas estavam assistindo. Ele se inclinou perto de mim, sibilando entre dentes cerrados. "O que você está fazendo? Anda logo. Todo mundo está olhando. Apenas passe o cartão. Eu te transfiro o dinheiro quando chegarmos em casa." E é isso aí, de PTMD, só que eu virei lentamente a cabeça e o olhei diretamente nos olhos. Meu olhar não continha mais paciência ou submissão, mas um desprezo extremo. Empurrei o porta-contas em direção a Ricardo. Então me levantei, pigarreei e declarei com uma voz tão clara e nítida que todos na sala se viraram para olhar. "Pague a conta. Afinal, a festa não é para a minha filha." Em um instante, um silêncio sufocante caiu sobre o salão de banquetes. O barulho dos talheres parou imediatamente. Meus sogros me encararam estupefatos. Os parentes de ambos os lados começaram a sussurrar. Todos sabiam que o bebê dormindo pacificamente no berço era a criança que eu tinha dado à luz, a criança que minha própria mãe cuidara desde que saiu do hospital. E agora eu estava proclamando corajosamente que ela não era minha filha. O queixo de Ricardo caiu a cor sumindo de seu rosto, deixando-o pálido como a morte. Ele agarrou meu braço, tentando me puxar de volta para baixo, gaguejando enquanto tentava salvar a situação. "Juliana, você bebeu? Se estiver bêbada, pare de fazer cena. Nossa Lívia está bem ali. Você enlouqueceu. Pessoal, sinto muito. Minha esposa está apenas cansada hoje e não está falando coisa com coisa." Eu sacudi violentamente a mão dele de mim. "Eu não estou louca e não estou bêbada." Sob o olhar horrorizado de todos, comecei a virar o jogo. Apontei diretamente para o rosto do marido modelo e cuspi cada palavra clara e deliberada. "Lívia é minha filha. Ninguém pode negar isso. Mas esta festa não é para ela. Esta festa elaborada é uma farsa. Não é. Uma festa para celebrar o bebê que está prestes a nascer entre você e seu primeiro amor. Paga com o fundo do parto que você roubou de mim. Apenas alguns dias atrás você enviou para aquela mulher R$ 5.000 para as contas do hospital dela.
Você deu uma festa de R$ 20.000 para esconder sua própria sujeira. E agora você está tentando me forçar a pagar o saldo restante. Aquele filho ilegítimo não é meu, então não tenho obrigação de pagar esta conta. Cada palavra que eu disse caiu como uma martelada na mesa. O movimentado salão de banquetes havia se transformado em um tenso tribunal de família. A peça havia oficialmente terminado e todas as verdades feias foram expostas. A sala estava densa de choque. O ar tão pesado que se podia ouvir as pessoas respirando. Meu sogro bateu a mão na mesa, fazendo os copos tremerem. Ele olhou para Ricardo e gritou: Ricardo, do que sua esposa está falando? O que é tudo isso? Você andou traindo e tem outro filho a caminho. Minha sogra. Minha, completamente perdida, agarrou a beirada da mesa com as mãos trêmulas. Ela me olhou com olhos suplicantes, tentando salvar o último resquício de dignidade. Juliana, querida, acalme-se. Deve ser um mal-entendido de algo que você ouviu. Ricardo trabalha tanto para a família. Onde ele encontraria tempo para trair? Você não pode simplesmente acusar seu marido assim sem provas. Eu entendi a reação dela. Nenhuma mãe quer acreditar que seu filho é um ser humano desprezível. Mas eu havia me preparado muito bem para este momento. Abri a bolsa no meu colo e tirei a pasta grossa e bem organizada de documentos. Joguei-a com força no centro da mesa de banquetes. O baque do papel batendo no vidro foi seco e final. A prova que a senhora queria ver, sogra, eu imprimi tudo aqui. Desde as mensagens sobre as consultas de pré-natal deles, até as capturas de tela das transferências bancárias, está tudo aqui. Virei-me para a multidão e comecei a explicar cada detalhe em minha voz firme para que todos os parentes pudessem ouvir. Nos últimos 3 meses, enquanto eu estava em casa sofrendo de enjoos matinais, seu filho voltou com uma mulher chamada Carla. Seu primeiro amor. Essa mulher era divorciada grávida do filho de outro homem e havia sido expulsa de casa. E então seu filho apareceu, prometendo criar a criança e assumir a responsabilidade por eles. Virei para a segunda página. Aqui estão os registros bancários. Em apenas 3 meses, ele secretamente enviou a ela um total de R$ 15.000. Esse dinheiro é o suor e o sangue da nossa família. Dinheiro que eu economizei para meu próprio filho. Apontei um dedo para uma página com uma impressão colorida de uma mensagem. Na página 5, vocês verão onde ele chama sua amante de a pessoa mais importante em sua vida. Ele disse que eu era apenas um obstáculo que precisava ser removido para a união deles. E o grand finale foi há 3 dias, quando ele esvaziou nossa poupança conjunta para pagar os custos do parto daquela mulher. E reservou este restaurante para fazer o papel de um marido amoroso. Meu sogro pegou os documentos com a mão trêmula. Seus olhos percorreram as mensagens cruéis e os registros de transferência inegáveis. Seu rosto ficou carmesim de raiva. Ele pegou um copo da mesa e o espatifou no chão. Apontando para o rosto de Ricardo, ele soltou uma torrente de maldições. Seu verme inútil, eu não tenho um filho como você. Como ousa trazer tamanha vergonha para esta família? Minha sogra desabou completamente. Ela enterrou a cabeça nos braços sobre a mesa e começou a soluçar, incapaz de acreditar que o filho que ela tanto elogiava era um fraudador tão cruel. Os parentes começaram a murmurar entre si. As mesmas pessoas que estavam elogiando Ricardo momentos antes agora lançavam-lhe olhares de desprezo e sussurravam umas com as outras. Meu próprio pai, que estava sentado em silêncio em uma mesa lateral, levantou-se lentamente. O rosto do velho estava cheio de pena por sua filha, mas sua expressão era firme. Ele caminhou até mim, John. Deu um tapinha gentil no meu ombro e depois olhou meu sogro diretamente nos olhos. A voz do meu pai era baixa e grave, mas resoluta. Senhor, agora o senhor sabe de toda a situação. Minha filha não se casou para ser submetida a esse tipo de humilhação. Já que as coisas chegaram a este ponto, estou levando minha filha para casa
e vamos entrar com o pedido de divórcio. Levaremos nossa neta e a criaremos bem. Olhei para meu pai, meus olhos ardendo, mas me recusei a chorar. Eu tinha feito a coisa mais importante. A verdade estava exposta e a festa havia oficialmente implodido em meio ao caos e à humilhação dos meus sogros. Minha mãe rapidamente juntou nossas coisas e pegou Lívia nos braços. Meu pai abriu caminho para nós. Peguei minha bolsa e segui meus pais resolutamente, deixando Ricardo com a bagunça que ele havia criado. Ao sairmos do restaurante, ouvi passos frenéticos atrás de nós. Ricardo saiu correndo para o saguão. Seu rosto encharcado de suor estava pálido de terror. Ele bloqueou o nosso caminho e tentou pegar minha mão, mas meu pai afastou sua mão com um tapa. Saia do caminho. Não ouse bloquear o caminho da minha filha. Desapareça antes que eu chame a segurança. Ricardo ignorou os gritos do meu pai e caiu de joelhos no meio do saguão. O homem polido de 15 minutos atrás havia desaparecido, substituído por um destroço patético e banhado em lágrimas. Ele juntou as mãos e implorou com uma voz trêmula: Juliana, por favor, me bata. Me amaldiçoe, eu não me importo. Apenas, por favor, não se divorcie de mim. Eu estava errado. Fui um completo idiota. Fui enganado por aquela mulher. Eu não estava pensando direito. Vou cortar todo o contato, eu prometo. Serei completamente devotado à nossa família. Pelo bem dos nossos 3 anos de casamento, por favor, me dê mais uma chance. Por favor. Parei e olhei para o homem ajoelhado aos meus pés. Não senti pena nem ódio. Meu coração estava apenas vazio e frio. Aproximei-me dele e respondi minha voz desprovida de emoção. Uma chance. Que direito você tem de pedir uma chance? Seu maior erro não foi trair ou gastar dinheiro com o filho de outro homem. Seu maior erro foi me tratar como uma ferramenta sem sentimentos. Você me usou como um escudo para esconder seu caso. Você alimentou sua amante com meu dinheiro. E você usou meu sacrifício como um trampolim para decorar sua própria fachada de uma família feliz. Você nunca me respeitou. A única pessoa que você já amou foi a si mesmo. Ricardo ergueu os olhos, prestes a dar outra desculpa, mas levantei a mão para detê-lo. O show acabou, Ricardo. Vou entrar com o pedido de divórcio amanhã. É melhor você se preparar para lidar com a divisão de bens e a devolução dos 15 mil reais que você enviou para aquela mulher. Adeus. Virei-lhe as costas resolutamente e caminhei em direção ao táxi que meu pai estava chamando. Abri a porta do carro e entrei no banco de trás com minha mãe e Lívia. Quando o carro começou a se mover, a imagem do homem encolhido no saguão do hotel foi ficando cada vez menor até desaparecer completamente. Soltei um longo suspiro de alívio. Parecia que eu tinha acabado de me livrar de um fardo enorme. A estrada à frente poderia ser difícil, mas pelo menos eu não teria mais que viver com um mentiroso. O carro me levou para a casa térrea de meus pais, com seu telhado de telhas vermelhas, um pouco fora da cidade. Ao passar pelo portão de ferro familiar e sentir o leve cheiro da pilha de lenha no quintal, finalmente me senti segura. Meu pai carregou minhas coisas para o meu antigo quarto, enquanto minha mãe se apressava preparando uma mamadeira para sua neta. O cuidado incondicional da minha família parecia estar derretendo o cansaço que se acumulou durante todo o dia. Os primeiros dias passaram pacificamente preenchidos com os afazeres de cuidar de uma criança. Mas quando a noite chegava e a escuridão envolvia o pequeno quarto, eu tinha que enfrentar a realidade. Eu fui resoluta quando arranquei a máscara do meu marido, mas eu ainda era humana, feita de carne e osso. Quando fiquei sozinha com minha pequena criança dormindo, uma sensação de vazio me invadiu, apertando meu coração. Noites sem dormir se seguiram. Eu olhava fixamente para o teto, repassando o passado repetidamente. Os momentos em que cozinhamos o jantar juntos, a lembrança de escolher a louça para nosso novo apartamento.
Todas as minhas esperanças de uma família normal haviam sido brutalmente esmagadas. Eu não chorei. Parecia que todas as minhas lágrimas haviam secado no dia em que descobri aquele bate-papo secreto. Mas meu corpo reagiu com extrema fadiga. Perdi o apetite. Mesmo na mesa de jantar, que minha mãe preparara com tanto amor, eu empurrava a comida no prato depois de algumas garfadas. Em apenas 2 semanas, perdi 5 quilos. Vendo meu rosto magro e as olheiras escuras sob meus olhos, meus pais ficaram de coração partido. Minha mãe chorava secretamente na varanda à noite, mas na minha frente ela sempre mantinha uma cara de coragem para me encorajar. Uma manhã cedo, levantei-me para fazer uma mamadeira para o bebê e vi meu pai no canto do quintal, consertando um velho galinheiro. Ele se virou para mim e disse com uma voz calma, mas firme: Juliana, você tem que se levantar de onde caiu. Perder um marido ruim não é o fim do mundo. Olhe para a Lívia ali. Aquela criança precisa de uma mãe saudável e feliz. Sua mãe e eu não vamos forçá-la a esquecer. Mas você tem que cuidar de si mesma primeiro. Ouvindo as palavras do meu pai e vendo o sorriso brilhante de Lívia nos braços da minha mãe, algo dentro de mim clicou. Meu pai estava certo. Eu não podia deixar o passado arruinar o futuro para mim e minha filha. O vazio não podia ser preenchido com ressentimento ou autopiedade. Só podia ser consertado cuidando de mim mesma. A partir daquele dia, decidi mudar. Estabeleci uma rotina. De manhã cedo, eu deixava o bebê com minha mãe, vestia minhas roupas de ginástica e ia correr na trilha perto de nossa casa. Enquanto eu suava, parecia que os pensamentos deprimentes estavam sendo lavados. Comprei um diário e comecei a escrever, limpando minha cabeça. O ato de escrever ajudou a descarregar a lama da minha mente. Comprei um livro de colorir e coloria sempre que tinha um momento livre. Focar nas cores vibrantes trazia uma sensação de paz à minha mente. Superar a dor não aconteceu da noite para o dia. Havia dias em que os sentimentos de injustiça ressurgiam, mas eu não me permitia mais chafurdar neles. Eu os tratava como uma lição e os enfrentava de frente. Graças ao amor dos meus pais e ao sorriso da minha filha, eu sabia que estava lentamente saindo do lodo e me preparando para encerrar oficialmente essa relação tóxica. A doutora Mendes agiu rapidamente. Exatamente 2 semanas depois que eu entrei com o pedido, todos os papéis do divórcio estavam prontos. Graças às provas irrefutáveis que fornecia o lado de Ricardo, não pôde oferecer contra-argumentos no tribunal. Ele não tinha base para lutar pela guarda de Lívia. Quanto aos bens, concordamos em vender o apartamento e dividir o valor. Os 15 mil reais que ele havia enviado secretamente para sua amante foram reconhecidos como uma disposição indevida de bens conjugais, e o tribunal ordenou que ele me devolvesse minha metade 7.500 reais. Numa manhã de quarta-feira, recebi uma ligação do escritório da minha advogada para ir assinar os papéis finais antes que o tribunal emitisse o decreto final. Passei uma blusa verde-mar e vesti uma calça preta elegante. No caminho, o céu de outono estava excepcionalmente claro e azul, um contraste gritante com a chuva sombria do dia em que descobri seu segredo. Quando abri a porta do escritório da advogada Ricardo, já estava sentado no sofá esperando. Em menos de 2 meses, sua aparência polida havia desmoronado completamente. Ele estava magro, seus olhos estavam fundos e uma barba escura cobria seu queixo. A camisa que ele usava estava amassada. Ao vê-lo, senti uma fugaz sensação de pena em vez de satisfação. Um homem que havia usado todos os meios para adquirir uma casca glamurosa havia no final destruído tudo por causa de sua própria ganância. Ricardo levantou-se de um pulo quando me viu entrar. Ele juntou as mãos sem jeito. Você está aqui, como você e a Lívia têm passado. Lívia está bem e eu também. Puxei uma cadeira do outro lado da sala e sentei-me mantendo uma distância deliberada. Assenti e respondi secamente. Estamos bem. Você não precisa se preocupar.
A doutora Mendes entrou com um arquivo e o colocou sobre a mesa de vidro. Ela pediu a nós dois que lêssemos cuidadosamente as seções sobre divisão de bens, pensão alimentícia e direitos de visita uma última vez antes de assinar. O único som no escritório era o farfalhar silencioso do papel. Li cada linha sem perder um único detalhe. Tudo estava como eu havia exigido. Peguei uma caneta da minha bolsa e assinei meu nome firmemente na parte inferior da página. Minha caligrafia era nítida e firme. Quando chegou a vez de Ricardo, sua mão tremeu. Ele hesitou por muito tempo olhando para mim. Seus olhos se encheram de arrependimento e impotência. Mas diante da minha expressão fria, ele pareceu perceber que qualquer esforço era fútil. Ele lentamente abaixou a cabeça e escreveu pesadamente seu nome no papel. Uma vez que o procedimento terminou, a doutora Mendes recolheu os documentos. Antes de eu sair, Ricardo olhou para mim e perguntou com uma voz sincera: Juliana, o tribunal me concedeu o direito de pagar pensão alimentícia e vê-la. Posso vir ver a Lívia nas tardes de domingo. Afinal, ainda sou o pai dela. Parei na porta e olhei para o homem que um dia foi meu marido. Vingança não era como eu queria criar minha filha. Respondi honestamente: eu concordo. Você pode vir vê-la nas tardes de domingo, mas por favor seja pontual e me avise com antecedência. Não quero que nossa rotina seja interrompida. Com essas palavras, abri a porta e saí. A luz quente do sol de outono derramou-se sobre meu rosto. A porta de vidro se fechando atrás de mim pôs um fim final e permanente aos meus 3 anos de um casamento equivocado. Toda a papelada estava pronta. A partir deste momento, eu era oficialmente uma mulher livre e uma mãe pronta para enfrentar a longa jornada à frente. O tempo após o processo legal foi uma série de dias ocupados, mas estranhamente pacíficos. Com o dinheiro da venda do apartamento e os fundos devolvidos de Ricardo, eu tinha uma reserva decente. Coloquei metade em um fundo para a faculdade de Lívia e usei o resto para despesas de subsistência. Como minha licença maternidade estava terminando, entrei em contato com minha empresa. Expliquei minha situação e solicitei trabalhar em casa. Felizmente, graças aos meus anos de experiência e capacidades comprovadas, eles concordaram com a condição de que eu fosse ao escritório apenas nas manhãs de segunda-feira para reuniões. Essa decisão me permitiu manter uma carreira estável enquanto estava presente para o crescimento da minha filha. A vida como mãe solteira exigia um alto nível de autodisciplina. Todos os dias eu acordava às 5 horas da manhã enquanto Lívia ainda dormia profundamente. Eu calçava meus tênis de corrida e corria por 30 minutos nas estradas rurais, perto da casa dos meus pais. O ar fresco da manhã e o canto dos pássaros nos bambuzais lavavam o cansaço do dia anterior. De volta à casa, eu tomava banho, bebia um copo de água morna, depois ligava meu computador e começava a trabalhar. Por volta das 7 horas da manhã, minha filha acordava e a casa se enchia do som de sua risada. Meus pais se revezavam cuidando dela, dando-lhe mingau e me ajudando a me concentrar no meu trabalho. Senti um vínculo familiar que nunca havia experimentado vivendo naquele apartamento estéril e fechado com Ricardo. Nas tardes de fim de semana, quando eu tinha tempo livre, sentava-me na varanda e pintava. Pintei as flores que desabrochavam no quintal, o céu listrado pelo pôr do sol, o sorriso enrugado do meu pai enquanto ele cortava lenha. A cada pincelada, não apenas a cor preenchia o papel, mas as feridas em meu coração também começavam a cicatrizar lentamente. Percebi que perder um marido terrível não significava perder tudo. Minha vida ainda era vasta e colorida, cheia de pequenas alegrias, desde que eu estivesse aberta a recebê-las. Minha ética de trabalho diligente valeu a pena. No final daquele ano, fui reconhecida por concluir com sucesso um grande projeto para meu departamento e fui promovida a líder de equipe, juntamente com um bônus de final de ano substancial.
No dia em que segurei o aviso de aumento de salário em minhas mãos, me dei de presente uma boa refeição e comprei algumas roupas novas. O reflexo no espelho era o de uma mulher elegante e confiante na casa dos 30 anos. A sombra do meu eu passado não estava em lugar nenhum. Eu havia me livrado completamente daquele período sombrio e reconstruído uma vida nova e orgulhosa com minhas próprias mãos. A vida seguiu pacificamente. Então, em uma noite de inverno, eu tinha acabado de colocar Lívia para dormir e estava prestes a tomar uma xícara de chá quente e assistir a um programa quando meu celular vibrou com uma nova notificação do Messenger. Após o divórcio, eu havia bloqueado todo o contato dos meus ex-sogros, deixando apenas o número de Ricardo desbloqueado para comunicação sobre nossa filha. Peguei o telefone e vi que era uma mensagem de um número não salvo e desconhecido. Mas assim que li a primeira linha, soube exatamente quem era. Juliana, olá. Como você está? É a Carla. Eu sei que você bloqueou meu número. Então estou entrando em contato com você pelo telefone de outra pessoa. Por favor, não apague esta mensagem imediatamente. Estou passando por um momento muito difícil. O filho que eu dei à luz tem alguns meses agora e Ricardo nos abandonou. Ele me culpou por tudo, dizendo que perdeu sua casa, sua família e seu emprego por minha causa. Ele é uma pessoa verdadeiramente nojenta. Ele simplesmente arrumou suas coisas e desapareceu sem deixar rastros, deixando a mim e meu filho em uma kitnet minúscula sem dinheiro para as despesas. Eu me arrependo de tudo. Acho que isso é karma. Li as palavras na tela uma por uma. O apelo desesperado da amante não moveu meu coração nem um pouco. Talvez há 2 anos, quando eu tinha acabado de descobrir a verdade, eu pudesse ter sentido um pouco de satisfação ao ver a pessoa que destruiu minha família receber o que merecia. Mas agora, com o meu coração completamente em paz, considerei suas palavras nada mais do que fofocas triviais de rua. Tomei um gole do meu chá quente. O ditado "aqui se faz, aqui se paga" era verdadeiro. Ricardo era uma pessoa gananciosa e transacional que tratava as mulheres como peões para seu próprio benefício. O homem que abandonou sua esposa, dedicada por uma amante, era o mesmo homem que poderia descartar impiedosamente essa amante no momento em que ela se tornasse um fardo. Carla escolheu o caminho de viver do dinheiro de um homem casado e, no final, foi derrubada por sua própria dependência. A briga deles, agora, era apenas um jogo egoísta de transferir a culpa. Quem estava certo? Quem estava errado? Quem era a vítima e quem era o fraudador? Nada disso tinha mais a ver com a minha vida. Eu não tinha intenção de responder, repreender ou dar sermão. A punição mais dolorosa para traidores não são as maldições, mas a indiferença. Tratá-los como estranhos que não valem nenhum pensamento. Pressionei o botão de apagar apagando a mensagem do meu celular para sempre. E imediatamente adicionei o número desconhecido à minha lista de bloqueio. Coloquei meu celular na mesa, ajeitei o cobertor de Lívia e me espreguicei. Lá fora, o vento frio do inverno uivava, mas dentro do pequeno quarto estava perfeitamente quente. Eu havia limpado completamente aquelas pessoas horríveis da minha mente. A vida é curta. Não tenho tempo a perder assistindo aos finais miseráveis dos outros. Minha única missão era viver o resto da minha vida maravilhosamente para mim mesma. O tempo realmente voa. 2 anos se passaram desde que saí do tribunal com meus papéis de divórcio. Esta primavera me trouxe uma grande alegria. Graças à minha vida frugal e aos bônus de desempenho, finalmente consegui comprar um pequeno e ensolarado apartamento perto da pré-escola da minha filha. A casa de 2 quartos foi pintada de um creme brilhante e na varanda coloquei alguns vasos das minhas 11 horas favoritas. Esta casa estava inteiramente em meu nome, um santuário seguro que eu construí para mim e minha filha com minhas próprias mãos. Lívia tinha agora 2 anos, correndo pela casa e aprendendo a falar em frases balbuciantes. Meus pais pegavam o ônibus para ver sua neta sempre que tinham tempo com as mãos cheias de legumes e carne de sua pequena fazenda.
O pequeno apartamento estava sempre cheio de risadas. Às 15 horas, em ponto de uma tarde de domingo, a campainha tocou. Enxuguei as mãos em uma toalha e abri a porta. Lá estava Ricardo, segurando uma caixa de brinquedos de madeira. Por 2 anos, ele veio ver nossa filha uma vez por semana, conforme combinado. O tempo parecia deixar marcas diferentes nas pessoas. Enquanto eu ganhei um peso saudável e minha pele melhorou, Ricardo envelheceu visivelmente. Havia fios de cabelo grisalho em suas têmporas, e seu traje não era mais as camisas e ternos engomados do passado, mas uma jaqueta desbotada e gasta. Eu tinha ouvido que, devido aos seus escândalos passados, sua carreira não estava indo bem. Abri bem a porta e o convidei educadamente para entrar. Entre. A Lívia está brincando com seus blocos na sala. Ricardo entrou humildemente, limpando as botas no capacho antes de entrar. Ele foi até Lívia. Agachou-se no chão e tirou os brinquedos novos que havia trazido. Lívia, nada tímida, pegou alegremente os blocos de madeira e começou a construir uma casa. Ricardo observava sua filha com um olhar cheio de profundo arrependimento. Ele se virou para mim enquanto eu lhe servia um copo de água e disse hesitantemente: Juliana, seu novo lugar é muito bom. Muito obrigado por esses últimos 2 anos. Depois de todas as coisas terríveis que eu fiz, você poderia ter me impedido de ver a Lívia. Você poderia tê-la ensinado a me odiar, mas não o fez. Você me deixou continuar a vê-la. Sou muito grato por sua generosidade. Coloquei o copo de água na mesa e respondi calmamente: Não é porque sou generosa. Apenas fiz o que era certo para minha filha ter uma criação normal. A criança é inocente. Ela tem o direito de ser amada tanto pelo pai quanto pela mãe. Não queria que ela aprendesse o ódio por causa dos erros dos adultos. Contanto que você pague a pensão em dia e ainda ame sua filha, respeitarei esse direito. Mas o que havia entre nós acabou há muito tempo. Ricardo abaixou a cabeça e não disse mais nada. Ele brincou com sua filha por cerca de 1 hora e depois saiu com um ar desolado. Enquanto sua figura desaparecia atrás das portas do elevador, fechei e tranquei minha porta silenciosamente. Voltando para a sala, peguei Lívia nos braços. Ela envolveu os braços em volta do meu pescoço e beijou minha bochecha com seus pequenos lábios. O sol quente da tarde do início da primavera entrava pela janela da varanda, iluminando o quarto. Segurei minha filha e olhei para a paisagem urbana movimentada abaixo. Lembrando os dias difíceis e as lágrimas do passado, um sorriso de contentamento se espalhou pelo meu rosto. Eu havia percebido que uma família feliz não requer necessariamente a presença de um marido. A felicidade estava na coragem de cortar decisivamente as coisas que causam dor e na capacidade de se manter em pé e assumir a responsabilidade pela própria vida. A metade passada da minha vida parecia um longo sonho. Agora eu estava acordada. E eu estava vivendo dias que eram livres, orgulhosos e mais pacíficos do que nunca. A história de Juliana é uma poderosa lição sobre coragem e recomeço. Ela nos mostra que a maior vingança não é o ódio, mas sim construir uma vida feliz e pacífica, longe da toxicidade. Mas e você, o que teria feito no lugar dela? A vingança na festa foi merecida ou exagerada? Você acha que ela fez certo em permitir que Ricardo visse a filha? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa e iniciar um debate saudável. Se você gostou desta história de superação, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossas próximas histórias. Até a próxima!